Uma ótima noite de sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Hoje nós estamos gravando mais tarde, né? Agora na parte da noite, porque apesar de estar na quarentena, mas hoje eu fui fazer umas máscaras para a família, para os netinhos, para mim, para o meu esposo, enfim, é necessário, né? É isso aí, uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus, os amados do Pai. E como eu sempre digo, se está triste, entra na presença do Senhor, é a solução. Porque na presença dele há abundância de alegrias. A sua mão direita há delícias perpetuamente. Graças a Deus por isso. Os dias da igreja aqui na terra, amados, está mais no finalmente que a gente está pensando. A gente vê muita gente pregando assim, é porque estamos no princípio de dores. Como assim? Acho que não. Acho que nós estamos à beira mesmo de Jesus vir nos buscar. Sabe por quê? Porque para mim os princípios de dores, esse tipo de coisa que tem acontecido, sempre aconteceu. Então para mim o princípio dessas dores foi lá quando Jesus foi para a glória e começaram já tanta perseguição, tanta matança, já tinha terremotos, viu? Aliás, no tempo de Uzias já tinha terremoto, imagina. Então, não vamos pensar que é só princípios de dores, não, que Jesus pode voltar a qualquer momento. No abrir e fechar de olhos, e o fone está longe aqui, deixa eu pôr mais perto, senão vocês não vão me ouvir direito. Eu acho desajeitado pôr nos dois ouvidos, mas o importante é o foninho aqui. Hoje nós vamos ler Levítico, capítulo 14, do 33 ao 57. E se o celular cooperar, a gente começa a ler o 15, mesmo que não dê tempo da gente ler todo, porque sempre eu olho aí 12, 13 minutos. Então vamos lá. A lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa, e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E, vendo a praga, e eis que, se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cercará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada,
Então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até à tarde. Também o que deitar-se a dormir em tal casa, lavará as suas vestes, e o que comer em tal casa, lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e, examinando, eis que, se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a sua casa limpa, porque a praga está curada. Depois, tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o hisopo e o carmesim e a ave viva, e molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará, agora é espiará, aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinarem que dia alguma coisa será imunda, e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Parece uma leitura assim, um tanto quanto cansativa, né, amados? Porém, isso aqui tudo nos remete aos nossos dias atuais. Como será que está a nossa casa espiritual? Está sempre lavada pelo sangue carmesim do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como está a nossa casa como lar? O que tem entrado aqui dentro da nossa casa? Através das redes sociais, tem entrado lepra, lixo, coisa imunda, precisa ser limpa. Então, amados, nada, olha, eu sempre digo para o meu esposo, tudo que está escrito na Bíblia não tem nada em vão. Primeiro tem que pôr tudo, senão não faz sentido, né? Não existe nada em vão. Tudo é para um aprendizado nosso. Por enquanto nós estamos em 8 minutos, vai dar 9 minutos agora. Nós vamos ler até 12 minutos para ler um pouco do 15, porque o 15 é bem extenso. Imundícias do homem e da mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama
lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até à tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até à tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até à tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará estes as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até à tarde. Também toda sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele será imundo até à tarde. E aquele que a levar lavará suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até à tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até à tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas vestes, e banhará a sua carne com águas vivas, e será limpo. Isso aqui lembra muito, amados, lá sobre a mulher samaritana, que aquele que crê em mim, rios de águas vivas correrão do seu interior. Sabe o que Cristo está dizendo? Dioturnamente você é limpo pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque todos os dias a gente peca. Peca em pensamento, peca no falar e peca no agir. Só que dentro de nós há uma fonte de água viva que simboliza para nós o nosso amado Salvador Jesus. E nele há essa torrente de águas purificadoras, esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Esse Espírito Santo de Deus, simbolizando esta água, nos convence do pecado e do juízo. Então é maravilhoso, não é? Vamos lá. E ao 8º dia, deixa eu ver, 13 minutos, nós já vamos estar parando daqui a pouco. Tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E, assim, o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele a semente de cópula, da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até à tarde. Também toda veste e toda pele em que houver semente da cópula se lavarão com água e serão imundos até à tarde. E também a mulher com quem homem se deitar com semente da cópula, ambos se banharão com água e serão imundos até à tarde. Então, amanhã a gente prossegue do 19, vamos ver quantos versículos, é bem extenso, até o 33. Então, até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. E como eu sempre digo, amados, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então vamos lá, vamos prosseguindo essa quarentena sem murmurar, adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Arruma aí sempre alguma coisa para você estar fazendo. Eu sei que para os homens ficar dentro de casa é uma provação. A mulher fala muito, não fala? É difícil, não é? Suportar. Mas peça ao Senhor, Ele vai te dar graça.
Ele vai te dar vitória. No nome de Jesus. Amém? Fique na paz.